Já vimos a lesão corporal culposa e vamos ver agora a sua forma qualificada. Parágrafo 2º. Vimos que o parágrafo 1º trata-se dos aumentativos, que é aplicado a esse crime, e ao crime do 302, que é o crime de homicídio. E vamos ver agora a forma qualificada, que também é sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa. Basta isso, Eduardo? Não. Aqui é um pouco diferente. Aqui aprofunda mais um pouco. Essa lesão, ela não é qualquer lesão. Aqui ele já traz de forma mais específica. A lesão do caput, do 303, é qualquer lesão. Lesão corporal culposa. Pode ser ela leve, média, grave, gravíssima. Certo? Aqui não. Na forma qualificada, essa pessoa tem que estar sob a influência, certo, de álcool ou qualquer outra substância psicoativa e causar uma lesão grave ou gravíssima. Entende? Se a lesão for leve, média, o que você quiser conceituar, ou trouxer o conceito específico, não é qualificado. Eduardo, mas então, se uma pessoa sob a influência de álcool ou substância psicoativa causar uma lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, ela não vai ficar qualificada? Não. Ela vai responder pela lesão corporal do caput, certo? E vai responder em concurso com o artigo 306, que é outro crime, que é o crime de embriaguez. Então ela vai responder por concurso material de crimes. Isso aí você estuda lá no Código Penal, parte geral, meados do artigo 70, certo? Então, aqui não. Aqui, para qualificar o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o indivíduo tem que estar sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa, mas a lesão tem que ser grave ou gravíssima. Entende? Cara, isso aqui chove em prova, despenca em prova, principalmente prova de Detrans, prova de IPM quando vem, PRF cai demais e isso aqui é um prato cheio para a banca, entendeu? Porque não é algo muito difícil, mas também não é tão simples de entender. Mas, cara, pega o seu material, tá bem especificado, tá show de bola, certo? Ficou bem claro? No caso de lesão leve mais embriaguez, vai para o concurso de crimes 303 mais o 306, a qual nós vamos estudar ainda, o 306, não vimos, certo? A pena de reclusão de 2 a 5 anos mais suspensão. Como é uma forma qualificada, e eu disse antes, a forma qualificada vai para reclusão, sai da detenção e vai para reclusão, ou seja, é mais gravosa, certo? Vamos ver agora o crime de omissão de socorro, artigo 304. Essa omissão é bom trabalharmos ela junto com o artigo 305 e fazer uma comparação com o artigo 185 do Código Penal, certo? E quando será aplicado cada um. Essa diferença é bem tranquila e vamos ver agora de forma mais específica. Essa omissão de socorro, quem responde por essa omissão? É aquela vítima de um acidente de trânsito. Ou seja, você está dirigindo o seu veículo, veio um indivíduo e bateu em você, certo? Mas esse indivíduo que bateu em você, ele desmaiou. Você falou assim, o quê? Dane-se! E continua dirigindo seu carro. Você foi vítima e abandonou, você omitiu o socorro. Você responde por essa omissão de socorro. Então esse crime de omissão de socorro é aplicado àquela vítima do crime, praticamente do crime de trânsito, né? É a vítima do acidente de trânsito, vamos colocar acidente, a vítima do acidente de trânsito e ele não deu causa ao acidente. Ou seja, ele é vítima mesmo do acidente de trânsito, só que ele omitiu o socorro. E essa omissão de socorro gera um crime. Ele vai responder pelo artigo 304. Então, essa omissão de socorro é aplicada para esse indivíduo. Ou seja, deixa de prestar ou solicitar auxílio sem o risco pessoal. Crime omissivo próprio, certo? Ou seja, é qualquer um. Qualquer um pode cometer esse crime. E não admite tentativa, né? É um caso a se pontuar. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, ou seja, pode haver a conversão em multa. Esse crime não coexiste com o 305. Ah, Eduardo, você falou do 305 2 vezes já, só que nem vimos ainda. O crime do 305 é ausentar-se do local para fugir de responsabilidade civil ou penal. Ou seja, a pessoa sai do local para fugir de uma responsabilidade de indenização, ou então para fugir de um crime. Esse é o crime do 305. Aqui é a omissão de socorro. Para quem se aplica essa omissão de socorro? Para a vítima de um acidente de trânsito que não deu causa. E ela sai, o cara desmaiou, ficou com a perna quebrada e ele saiu. Ah, se lasque, e sai. Você responde por esse crime, certo? O agente responde pela omissão mesmo que. Ou seja, você vai responder pela omissão de socorro quando você for vítima, não deu causa ao acidente e mesmo
se a omissão for suprida por terceiro. Você saiu, mas veio outra alma generosa e prestou socorro. Você ainda vai responder pelo crime de omissão. Ou seja, se essa omissão for suprida por terceira pessoa, você ainda vai responder pelo crime de omissão de socorro, certo? Resulte ferimentos leves. Mesmo que a vítima só tenha leves escoriações, levantou, sacudiu a poeira e você não prestou socorro, você ainda vai responder por esse crime. Ou se resulta morte instantânea. O cara bateu numa velocidade que ele estraçalhou em 10 pedaços. E ele já morreu. E você não prestou socorro. Você vai responder pelo crime de omissão de socorro a si mesmo. Certo? Causas excludentes. Ou seja, quando você omite o socorro e não responde por esse crime. Segurança própria ameaçada. A comunidade vem te lixar, você atropela uma criança, passa correndo na frente, ou algo do tipo, certo? E aí, quando a sua segurança própria for ameaçada, você vai responder, você vai ser uma causa de excludente desse crime, certo? Sem condições físicas ou psíquicas. Eu não posso ver sangue que eu desmaio, entendeu? E se você ver sangue, vai ficar doido, desmaiado lá, não adianta nada, entendeu? Então é uma causa de excludente desse crime, se você não tiver condições físicas ou psíquicas para prestar o socorro. Veículo sem capacidade de prestar tal socorro. Ou seja, se for numa BR, não tiver sinal de celular, não tiver nada, e o seu veículo, você está numa joguezinha 50, custa te levar. Entendeu? E o cara desmaiou. Não vai ter como. Você está numa joguezinha 50, vem um cara de um R1, certo? E bateu atrás de você. O cara deu um totalzinho em você, caiu e desmaiou. E você continuou inteiro. E o cara desmaiou. Você olha pro celular, não pega sinal, não tem como fazer nada, o cara está desmaiado, sangrando muito e você... Meu veículo não tem capacidade de prestar esse socorro. Você vai ter essa causa de excludente, certo? Então essa é a causa de excludente. Ficou bem claro para quem é aplicado essa causa de excludente? Fiz um esquema aqui no quadro, a gente já vai passar ele e vai ficar bem tranquilo. Esse crime de omissão do 304 é aplicado para a vítima de um acidente de trânsito que ele não deu causa. É para essa pessoa que esse crime é aplicado. Já o 305 é a evasão ou fuga. Para o agente para que o agente responda por esse crime, o dolo tem que ser de eximir de uma responsabilidade civil ou penal. Ou seja, ele tem que sair do local com a intenção, com a vontade de eximir da responsabilidade civil, de indenizar, certo? Ou com a responsabilidade de se eximir da responsabilidade penal, de responder pelo crime. Ele tem que evadir do local. Esse 305 já é aplicado para o cara que veio e bateu em você, certo? O cara veio e bateu em você, você desmaiou, e o cara veio e sumiu. Ele deu causa ao acidente, ou seja, ele é o culpado do acidente e não prestou socorro. É o 305, ele fugiu do local para eximir de uma responsabilidade civil ou penal. Entendeu por que quem deu causa ao acidente não responde pela omissão do 304? É só a vítima do acidente que se omite e responde pelo 304? Aqui não. O autor do acidente, o culpado, o que deu causa ao acidente e omite o socorro, responde por esse crime, certo? Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Pode coexistir com o artigo 302 e 303, nunca com o 304. Uma pessoa nunca vai responder com o artigo 304, omissão, e 305, porque ou ele é vítima ou ele é autor. Não existe as duas formas para uma pessoa só, certo? E ele pode coexistir com o 302, que é o homicídio, e o 303, que é a lesão corporal. Ou seja, exemplificando, uma pessoa veio, bateu no seu carro e te causou uma lesão corporal leve ou grave, você desmaiou e ficou sem lesão corporal, certo? E essa pessoa ausentou-se do lugar, ou seja, ele vai responder pelo crime do 303, lesão corporal culposa, e pelo 305, entendeu? Ele vai responder em concurso de crimes, o 302, o 303, mais o 305. Sujeito ativo, o condutor envolvido, mais culpado. Eduardo, ficou muito confuso, não deu muito para entender. Preste bem atenção. Num acidente, temos 2 sujeitos. Os envolvidos ou os não envolvidos, aquelas pessoas que estão passando no local, certo? Dentro dos envolvidos, temos aquele que deu causa, aquele culpado. Aquele culpado, ele pode responder pelo 302, se ele causar uma morte, ou pelo 303, se ele causar uma lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. E se ele se ausentar do lugar e não prestar o socorro? Mais o 305. Entendeu? Agora, se o envolvido for vítima e ele omitir o socorro, esse vai responder pelo 304.
certo? Aí, Eduardo, e os não envolvidos, as pessoas que estão passando no local? Aconteceu um acidente, os dois desmaiou. E ninguém prestou socorro, todo mundo ficou ali tirando foto, vendo, ninguém fez nada. Artigo 135 do Código Penal, já não vai para o Código de Trânsito. Isso aqui sana todas as dúvidas, beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo crime. Vamos agora para o crime de embriaguez no volante, certo? Embriaguez ao volante. É o apelido carinhoso que demos para ele, né? Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que cause dependência, certo? Esse é o caput do seu artigo 306. Esse é o crime de álcool, alcoolemia, certo? Detenção de 6 meses a 3 anos mais a multa. A resolução 432 do CONTRAN especifica quando vai haver esse crime. Tem que haver um índice específico. Não é só você for pego embriagado ou então você beber uma cervejinha e dirigir que você vai cometer esse crime. Não. No etilômetro, se no caso do álcool, tem que constar 0,30 milidecigramas de ar alveolar expelidos pelos pulmões, certo? Se houver uma quantidade menor que essa, já vai desconfigurar o crime, já vai para infração de trânsito, e é assunto específico, certo? Então, o etilômetro, que é o que mede o nível de álcool no sangue pelo ar alveolar expelidos pelos pulmões, tem que dar 0,30 miligramas ou milideligramas de ar alveolar expelido pelos pulmões, certo? E no caso de alcoolemia, que é o exame de sangue, o exame de sangue ele tem que dar 6 deligramas de sangue por litro, ou de álcool por litro de sangue, certo? Ficou bem claro? Então, para se configurar o crime de álcool, de embriaguez ao volante, tem que obedecer um mínimo esses. Se der a mais, vai configurar, mas se der menos, não se configura esse crime, certo? Em caso de outras substâncias, não há teor mínimo. Se o cara fumar uma maconha, cheirar um pó, injetar uma heroína, qualquer outro tipo de substância psicoativa que cause dependência, não há teor mínimo, entendeu? Não há teor mínimo. Ah, Eduardo, mas como que se comprova? Como que se constata? Como que o cara vai saber se eu cheirei um pó? Aí, o próprio artigo traz também. Vai se usar várias as formas. Hoje é bem dinâmico para se constatar isso, entendeu? Pelo etilômetro, ele vai ser usado preferencialmente, não é obrigatoriamente, ele é usado preferencialmente quando deparado às demais formas, mas ele é preferencialmente. Temos também o exame clínico, que é o exame de sangue, né? Alcoolemia, chamado de alcoolemia. Também temos vídeos, sinais, testemunhas e qualquer outro meio disponível. Um vídeo, como já está disposto. Então é bem dinâmico e o próprio artigo deixa aberto, tornando esse rol um rol que a gente chama no direito de exemplificativo. Então não vai ter como aquele cara dar um desperto, falar que não vai ter como, que se o etilômetro estragar, vai existir várias as formas. E são as formas mais dinâmicas que são aceitas. A própria resolução traz roupa bagunçada, olhos vermelhos, alterar a fala, entendeu? E traz inúmeras formas. Esse é o crime de embriaguez ao volante, certo? Vamos tratar agora do crime de suspensão judicial, ou seja, a violação da suspensão judicial. Vimos na parte geral a suspensão judicial, aquela aplicada pelo juiz, no caso de crimes de trânsito, garantia da ordem pública, a requerimento ou requisição do delegado de polícia, certo? Se você violar essa suspensão judicial, lembra que eu te falei que tem um crime? É esse crime, é o artigo 307. Se você for suspenso judicialmente e for pego dirigindo, você vai responder um outro crime, certo? Ah, Eduardo, você também disse que se eu tenho um prazo de 48 horas para entregar, e se eu não entregasse, eu também ia responder por um crime. Você suspendeu judicialmente, você não está dirigindo, mas você não entregou sua CNH ou permissão. Se você não entregar, em 48 horas, incorre também nesse crime e suspensão por igual período. Você vai ter outra suspensão. Se você for suspenso 2 anos, você vai estar suspenso por 4 anos e ainda vai responder um crime de trânsito. Então é bem grave isso aí, violação da suspensão judicial. Logo, a suspensão administrativa, ressaltando, não há crime na suspensão administrativa, somente na judicial. Vamos agora para o crime de racha. Racha, apelido carinhoso, sempre destacando, beleza?
em via pública. Logo, se for numa via privada, se for na sua fazenda, se for, não há crime de racha, certo? Não há. Tem que ser em via pública. Participar de corrida, disputa ou competição ou exibição de perícia ou manobra. Ou seja, aquele cara que empina uma moto, derrapa pneu, também incorre nesse crime. Só que não basta fazer isso. Para acontecer o crime, tem que gerar um risco de dano, certo? Tem que haver o cara tem que estar oferecendo um perigo enorme para a sociedade. Não é só o cara empinar, se a avenida não tiver ninguém, ele não vai responder pelo crime. Agora, se ele empinar numa praça cheia de gente, vai haver o risco de dano, que é o perigo em concreto. Aí sim ele vai responder por esse crime, certo? Esse crime tem como detenção de 6 meses a 3 anos, certo? E suspensão mais multa. Só que também esse crime, nós vimos que ele é um dos crimes que qualifica. E ele qualifica para reclusão. No seu parágrafo 1º, traz o crime de lesão grave. Se o cara praticando um crime de racha, disputa, corrida, competição, exibição de manobra, perícia, e causar uma lesão grave ou gravíssima, ele vai qualificar para a pena de reclusão de 3 a 6 anos. O que vale destacar é que esse crime qualificado ele é um crime pré-ter-doloso. O que é um crime pré-ter-doloso, Eduardo? É quando a gente tem dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, certo? É um crime agravado pelo resultado. O dolo dele, a vontade dele, era o racha. Ele queria cometer o racha. Só que, culposamente, ele causou uma lesão grave ou gravíssima. Ele vai responder pelo crime qualificado. É um crime pré-ter-doloso. Tem que haver a culpa no crime final, ou seja, na lesão. E o parágrafo 2º traz o crime de racha, qualificado também pela morte. Quando o condutor, o autor, resulta morte no racha. Ele está praticando um racha e mata alguém. Culposamente, também é um crime pré-ter-doloso. E eu disse no crime de homicídio que não era o crime com a maior pena. Aqui está o crime com maior pena. O crime de racha, qualificado pela morte, é o crime com maior pena no Código de Trânsito Brasileiro, de 5 a 10 anos, certo? É a maior pena do CTB. Se isso aqui, pessoal, é muito interessante, é um entendimento da STJ. Se a conduta, se o crime de racha ocorrer em rodovia muito movimentada, ele não responde por esse crime, certo? Ele vai para o Código Penal, porque entende que parte para o dolo eventual. Ele já sabia do risco e quis cometer aquela conduta. Logo, o crime de racha, quando qualificado pela lesão grave ou gravíssima, logo lesão leve não caracteriza, ou então com resultado morte, se for numa via movimentada, é um crime pré-ter-doloso, ele não responde por aqui, ele vai para o Código Penal. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo então. Artigo 309 e 310. Bem tranquilo. Artigo 309. Dirigir sem habilitação ou quando a sua habilitação tiver cassada. Cassada é diferente de suspenso, pessoal. Começando pela forma da escrita, né? Então, beleza. Dirigir sem habilitação ou quando você for cassado a sua habilitação. Quando você é cassado, você tem que preencher o mínimo de 2 anos, fazer todos os exames, todos os testes, fazer outra habilitação. Você foi cassado, certo? É diferente de suspensão. Esse crime do artigo 309 é só para o condutor. Só para o condutor. Quem comete o artigo 309? Só quem está dirigindo o veículo, certo? Tem que haver perigo de dano, ou seja, a pessoa que está dirigindo o veículo, ela não tem habilitação ou ela foi cassada, já teve algum dia e está cassada, certo? Essa pessoa não basta estar dirigindo sem habilitação ou cassada, ela tem que causar um perigo em concreto. É um crime de perigo em concreto. Logo, se você é parado numa blitz, você está dirigindo, você não tem habilitação, você está dirigindo, o policial manda você parar, você dá seta, para, você não está oferecendo risco nenhum, você está andando normal, você está cumprindo todas as normas de trânsito, mesmo não sendo habilitado ou mesmo sendo cassado, certo? E o policial identifica que você não é habilitado ou que você está cassado. Ele vai te aplicar esse artigo? Não, ele não pode aplicar esse artigo, porque esse artigo tem que oferecer um perigo em concreto. É quando aquele cara está andando em zigue-zague, fecha alguém, não obedece às sinalizações de trânsito, certo? Está causando um perigo em concreto, está causando um perigo para a sociedade.
aí sim se aplica o artigo 309. Esse crime tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou pode ser convertido em multa, certo? E o artigo 310? Permitir, confiar ou entregar. Eduardo, qual que é a diferença de permitir, confiar ou entregar? Primeiro, permitir e confiar é a mesma coisa para você, certo? Só que entregar é diferente. Então, permitir e confiar é quando o dono do veículo não está. Ele entrega a chave para o cara aí. E entregar, o dono do veículo está junto, dentro do veículo. Essa é a diferença. Ou seja, confiar e permitir, você vai tratar como idênticos. Quando o dono do veículo entrega a chave para o condutor ir, certo? Ou entregar é quando o dono do veículo está junto do veículo. Crime para o proprietário. Logo, o condutor não responde por esse crime. Ele pode responder pelo 309, certo? Se ele estiver oferecendo perigo de dano. Se ele não estiver oferecendo perigo de dano, ele vai cometer uma infração de trânsito, não é crime. Já o artigo 310 é para o dono do carro, para o dono do veículo, certo? Pessoa não habilitada, cassada, suspensa, estado de saúde físico ou mental ou por embriaguez esteja sem condições de dirigir. Crime de perigo abstrato, não precisa. O mero ato de entregar ou permitir já gera esse artigo 310, beleza? Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou pode ser convertido em multa. Esse crime aqui não precisa gerar perigo. Esse aqui, basta você confiar, entregar ou permitir, já concretizou, você já cometeu esse crime. Já o de dirigir, que é o condutor, não. O condutor precisa de oferecer um perigo em concreto. Bacana? Beleza? Vimos então esse artigo 309 e o 310. Vamos agora para o crime de velocidade incompatível. Velocidade incompatível é diferente de excesso de velocidade. Você pode cometer esse crime aqui andando na velocidade da via. Sim, você pode cometer esse crime andando na velocidade 40 por hora, você está andando 40 por hora e comete esse crime de velocidade incompatível. Logo, é diferente de acima da velocidade, certo? É trafegar com velocidade incompatível com a segurança das proximidades. E você não comete esse crime em qualquer lugar. Ele tem que ser nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, certo? Logradouros, quadras, ruas, né? Estreitos, aquelas ruas estreitas, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, certo? Ou seja, você precisa andar com seu veículo com a velocidade incompatível, ou seja, a velocidade da via é 40 por hora. Mas a via é muito estreita, se você andar com 40 por hora ali, você vai oferecer um perigo. Vai ser perigoso, mesmo estando na velocidade da via. Ah, Eduardo, basta eu andar com a velocidade incompatível nesses lugares? Não, tem que gerar um perigo. Por exemplo, na frente de escolas. Você andando a 40 km por hora na porta de escolas, pode ser que gere um perigo, certo? Se não houver sinalização, pode ser que gere um perigo. Vai gerar um perigo. Só que vão gerar um perigo a qualquer hora? Não, somente no horário que os alunos estiverem transitando, saindo, entrando na escola. Então, tem que oferecer um perigo de dano. Se você passar em frente à escola em horário de aula, por exemplo, não vai ter ninguém trafegando ali. Os alunos vão estar em sala de aula. Logo, não vai oferecer perigo. Você está na velocidade da via e não cometeu esse crime. Aí, Eduardo, mas aí os alunos estão saindo e eu estou a 40 por hora. Se houver um agente de trânsito e identificar que aquilo está gerando um perigo, você vai cometer esse crime. Entendeu? Velocidade incompatível não quer dizer acima da velocidade. Você pode estar na velocidade da via, mas oferece um perigo nesses locais e gerando um perigo de dano. Não é preciso radar. Não é preciso ser superior à velocidade da via, foi o que eu disse, e não precisa de radar para constatar. Basta a presença do agente de trânsito, certo? Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Vamos para o último crime. Fraude processual no trânsito. Porque existe a fraude processual do Código Penal. A fraude processual no trânsito não muda muito, só que ela é um pouco diferente no quesito da sua aplicação. Vamos lá. Inovar artificiosamente, ou seja, a pessoa quis inovar e planejou aquilo, em caso de acidente com vítima. Acidente sem vítima, ele comete esse crime? Não, tem que ser acidente com vítima, o estado de lugar, de coisas, de pessoas, a fim de induzir a erro. A fim de induzir a erro quem, Eduardo? Quem que ele quer induzir a erro? Policial, perito ou juiz. Ou seja, em um acidente com vítima, quem deu causa ou a própria vítima
altere o lugar das coisas, muda o veículo, tira o veículo de lugar, certo? Com a finalidade de enganar a perícia, ou a polícia, ou o juiz, vai cometer esse crime. Ah, Eduardo, isso vai ser quando? Pode ser em procedimento policial preparatório, a polícia está a caminho, não tem nem inquérito, nem TCO aberto, certo? Pode ser já no inquérito policial ou pode ser já na ação penal. Então ele é bem amplo esse crime, ele pode acontecer em qualquer momento. E a sua questão vai falar que ele só pode ser cometido durante o inquérito policial ou durante a ação penal, certo? Não, ele pode ser cometido antes mesmo da instauração do inquérito ou do TCO, certo? Pode ser antes de iniciado ou até mesmo depois. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O 312-A não se trata especificamente de um crime, como eu disse para vocês no início. O 312, ele trata da prestação alternativa no caso de cometimento de crime. Se o Ministério Público ou o juiz oferecer uma prestação alternativa, não vai poder ser qualquer prestação alternativa, limpar o banheiro da rodoviária, vai ser em alguma cantina, não. Essa prestação alternativa vai ter que ser de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, mas que sigam as seguintes atividades. Isso aqui é leitura do artigo, não tem o que bater. Ou seja, a pessoa cometeu um crime de trânsito, foi oferecida uma prestação alternativa à pena de detenção ou à pena de reclusão, certo? Essa prestação alternativa vai ser de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública que preste trabalhos aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiro em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito, certo? Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebam vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. Trabalhos em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentes de trânsito. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. O que isso quer dizer? Que quando for oferecido essa prestação alternativa, não vai poder ser a moda caralho, não. Vai ter que obedecer a alguns requisitos. Vai ter que ser em alguns locais específicos. E quais são os locais? Esses locais, certo? A sua questão aí falando que vai ser poder qualquer local, entendeu? Não é em qualquer local, vai ter que ser em esses locais. E esses locais estão relacionados a acidentes de trânsito, para mostrar a gravidade desses acidentes. Tranquilo? No seu material vai haver algumas questões. Responda essas questões, vai ficar bem tranquilo. A gente vai responder umas 5, 6 questões com vocês aqui, para você ver o tanto que é tranquilo essa questão de crimes e cai com muito peso nas provas. Bacana? Crimes de trânsito, parte geral, parte especial, matamos. Show de bola. Bacana? Questões. Questão número 1. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, o cara ele é envolvido no acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro, podendo fazê-lo constitui o quê? O que constitui? Aqui não tem como já se deduzir, temos que ler as alternativas, pois ele não falou se essa pessoa que está envolvida, ela deu causa ou ela é vítima. Foi o que nós vimos. Essa questão é uma questão sui generis, uma questão diferente. Mas ao ler as alternativas, você identifica. Quer ver? Vimos que é envolvido num acidente com vítima e ele deixou de prestar socorro. Ele comete um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro? Sim. Não falou qual crime, é o 304 ou o 305, mas como ele não especificou, não tem como saber. Mas sim, deixa em banho-maria, espera, lê as outras. Infração gravíssima? Não tratamos de infração, certo? Não tratamos de infração. Crime previsto em norma externa ao Código de Trânsito. Norma externa é o que não é o Código de Trânsito. E sim, vai ser o Código de Trânsito, porque se trata de um acidente de trânsito e uma pessoa com vítima no acidente de trânsito. Infração grave? Viu que fica bem tranquilo? Mesmo a questão não tendo falado que se a pessoa deu causa ou é vítima, dá para você identificar que é a letra A, porque é um crime do Código de Trânsito. Pode ser o 304 ou o 305. Só que como não especificou, falou só um crime. Viu tanto que é tranquilo? Bacana. Questão número 2. A lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor por condutor sob influência de álcool dispensa a representação do ofendido. Essa questão, muito tranquila.
Lesão corporal culposa, em regra, condicionada à representação. Mas se o condutor tiver sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa, tiver praticando racha, ou tiver com a velocidade acima de 50 km da velocidade da via, vai ser incondicionada, ou seja, dispensa a representação do ofendido. Certíssima a questão, beleza? Exemplo. Manuel, dirigindo seu veículo, por distração, atropela a estudante universitária. Essa distração caracteriza a culpa, né? Um cara culposamente atropelou um estudante de 18 anos. Percebendo que não havia testemunhas no local, evade-se do local, sem prestar socorro, ou seja, foi omisso, para fugir da prisão em flagrante. Cristine morreu, ou seja, Manuel praticou um homicídio culposo na direção de um veículo automotor, certo? Além desse homicídio culposo, há ainda a figura da omissão de socorro, certo? Manuel está sujeito às penas do crime de homicídio. Doloso já se exclui, certo? Porque foi culposo. Culposo, sim, com aumento de pena de 2/3? Não. Espera aí, eu falei que era o aumentativo é de 1/3 até a metade, né? Então é culposo, só que o restante está errado. Culposo com aumento em 1/3? Vamos ler as outras alternativas, não estaria errada. Doloso também não é. Culposo com aumento de pena em dobro em face da fuga do local. Nada a ver. Então, nossa alternativa correta é a letra C, porque é culposo com aumento de pena de 1/3 até metade. Certo? Vamos responder aqui nossa última questão para a gente finalizar esse conteúdo. Questão de número 4. No que tange a penalidade de multa prevista nos crimes de trânsito, é correto afirmar que a multa reparatória poderá ser superior ao valor do prejuízo? Foi algo que fizemos bastante. Ela não poderá ultrapassar o valor do prejuízo. Questão A, eliminada. A multa prevista nos crimes de trânsito é a mesma prevista nas demais infrações do Código de Trânsito Brasileiro. Não, multa do crime é diferente da multa. A multa penal é diferente da multa administrativa. Foi batido com vocês também, bem tranquilo. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado? Sim, claro, bati com vocês, deu um exemplo bem tranquilo. Beleza, letra C. Vamos ler a última. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial, em favor da vítima ou de seus sucessores. Certinho. De quantia, ainda que não haja prejuízo material. Se não houver um prejuízo, não vai haver essa multa reparatória, porque ela é para reparar um dano. Então tem que haver um prejuízo. O que está errado a partir de ainda que não haja prejuízo. Ou até o restante está beleza. Beleza? Finalizamos por aqui. Crime de trânsito batido. Fechar a sua prova. Questão tranquilo. Faz o material, pega seu material, revisa e é isso daí. Até a próxima aula. Fique comigo, pode contar com a gente na sua preparação.